Fala aí, Adilto, como é que era a tua vida lá na Paraíba? Fala um pouquinho pra gente aí. Minha vida, que eu vivia lá na Paraíba, eu vendia sorvete para ajudar minha família, que eu vivia com a minha mãe. Aí minha mãe não tinha as condições, eu ainda era criança, ainda com 10 anos de idade eu já andava na rua vendendo sorvete para sustentar, ajudar minha mãe. Aí depois eu parei, fui crescendo mais um pouco, aí depois comecei a trabalhar em construção, em obra, comecei a trabalhar em obra, para ajudar em casa também. Aí a vida foi passando, foi passando. Depois eu comecei a estudar, estudei até minhas quinta série, depois eu saí do estudo, perdi o meu estudo através de casamento, fui namorar com mulher antes de chegar com 17 anos, eu comecei a namorar, aí já arrumei 17 anos, 18 anos mais ou menos isso, já comecei a ser pessoa, já dono de casa, já comecei a morar com mulher, já ser dono de casa. Aí então, o primeiro casamento que eu arrumei também não deu certo, a gente brigava bastante, brigava muito, e a vida foi sempre complicada. Eu de criança, eu perdi vários estudos, a minha vida era para ser melhor, mas eu entreguei a minha vida logo de... E o teu pai, Adilto, tu conhece o teu pai? Eu conheci meu pai, mas meu pai não foi vivido sempre, não foi com a gente. Por causa que eu vivi mais com a minha mãe. Meu pai deixou a gente quando a gente era tudo criança. Eu não fui convivido com meu pai. Que até meu pai não me registrou. Eu não tenho o nome do meu pai, eu não tenho no meu documento. Por causa que meu pai abandonou a gente, quando era a gente, eu digo assim, eu e meus irmãos. Aí então abandonou a gente, aí eu fui só registrado pelo nome da minha mãe. E convivi mais com a minha avó, que me sustentou mais, que me segurou até ficar a casa de homem, todo dono de mim, porque a minha mãe também, a vida era complicada, a minha mãe também saiu para trabalhar e deixou a gente na casa de família. Aí então cada um dos meus irmãos procurou uma família, cada um foi para morar com uma família. Eu fui morar com uma família, fui morar com a minha avó, outros meus irmãos foram morar com cada um familiar. Aí então foi assim. E eu vivi mais a minha vida, foi junto mais com a minha avó, que me criou desde criança até chegar às minhas idades já normal. Aí depois, já sabendo, já a minha vida já estava já avançada um pouco, que eu fui mais viver com a minha mãe, assim, que eu já estava com uns 10 anos de idade, que a minha mãe veio, a minha avó foi e entregou a gente para minha avó, para minha mãe. Aí então a gente foi conviver junto de novo, mas meu pai, eu não convivia com meu pai. Não conheceu ele, mas conheceu ele, né? Conheci meu pai, por causa que a minha mãe, a gente quando a gente estava já sabendo da vida, já sabia quem era mãe, quem era pai, quem era avó, ela deixou a gente com a mão das familiares, e os familiares da gente não dizia quem era pai, não dizia quem era avô, não dizia quem era aquilo, não era aquilo. E a gente também não sabia, por causa que a mãe da gente entregou a gente, quando a gente era criança, ainda não sabia de nada ainda. Aí depois que a gente foi crescendo, que a gente foi sabendo pela boca de um, pela boca de outro da família, que a gente aquele dali é teu avô, aquele dali é teu pai, aquele dali é teu fulano. Aí que a gente foi sabendo por outras pessoas. Entendi. Porque, propriamente pelo meu pai mesmo, eu não conhecia meu pai. Eu conheci meu pai com muito tempo. E aí depois que eu vim para cá, aí eu já sabia quem era meu pai. Mas aí depois eu voltei e vim embora para aqui para o Rio, a primeira vez. Aí, você já tinha vindo para o Rio uma vez, então? Já tinha vindo a primeira vez já tinha vindo aqui. Aí então, o que acontece? Aí quando tinha vindo a primeira vez, aí depois que eu voltei, que minha mãe me falou, que eu vim para cá, que eu já tinha conhecido meu pai, aí eu vim para cá. Aí que meu pai
Quando eu estava aqui, aí que eu subi no telefone pela minha irmã, que o meu pai tinha falecido. Aí, mas eu já estava aqui no Rio. Aí meu pai faleceu lá na Paraíba. Aí então não deu como assim. Eu ia a Não teve contato, não deu tempo para nada. Não teve, eu subi só pelo telefone, por causa que o meu irmão, a minha irmã ligou para o meu irmão. Aí então, aí eu subi pela boca dele que o meu pai tinha falecido. Mas entendi. Não deu tempo, nem de lá, nem ver, nem vai como é que ele foi, como não foi, porque não tinha jeito mesmo. Aí você voltou para Paraíba e depois de um tempo retornou aqui para o Rio de Janeiro, né? É, exatamente. Aí eu fui para Paraíba, aí passei mais um tempo lá, na Paraíba, aí eu retornei novamente por causa que eu vim para aqui para o Rio, por causa que o meu irmão, ele tinha um barzinho, ele tinha abrido um barzinho logo lá, um bar, aí então ele estava precisando de uma pessoa para ajudar ele lá no bar, para fazer fazer uma quentinha, fechar uma quentinha, cortar um legume para fazer uma quentinha para vender. Aí então, lá eu não estava fazendo nada, eu estava trabalhando de biscate lá, cavando buraco na rua, no asfalto. Então, aí o serviço lá terminou, o serviço parou e não tinha mais serviço para fazer nada. Meu irmão mandou o dinheiro da passagem para que eu fosse viesse para aqui, para ajudar ele aqui. Mas só que o tempo foi passando, aí não deu para ficar junto com meu irmão. Aí eu fui procurar um trabalho. Aí no meu trabalho que eu tentei arrumar novamente, eu não tinha mais documento, que meu documento me roubaram, meu documento, eu fiquei desesperado sem documento, não podia arrumar trabalho aqui, que aqui ninguém arruma trabalho sem documento, eu não tinha documento nenhum, aí o maior sufoco para mim. Aí então, tive que correr atrás de um, atrás de outro, para conseguir, para renovar meus documentos, porque senão eu estava ruim para mim, já não tinha emprego, já estava ruim na rua, eu sem ter nada, e não tinha ajuda de ninguém. Primeiramente só Deus, que foi o único homem que eu levantei a mão para o céu e ele que me tirou do lamaçal, porque se não fosse Deus, primeiramente, que não fosse ele, eu não estava nem aqui conversando com você, nem com ninguém, porque uma obra que Deus fez na minha vida foi muito forte, foi muito assim, que eu não tenho nem como nem explicar diretamente, porque Deus me transformou numa pessoa que não fosse ele, eu não estava aqui não, eu já tinha ido embora, já estava muito longe daqui, não tinha nem como explicar mais nada. Aí assim, por isso que eu agradeço muito a meu Deus, porque Ele tem muito milagre na minha vida. Você foi atropelado, né? Fui atropelado, Deus me curou da minha perna. Passei mais não sei quantos dias, jogado, mais de mês. Um mês era pouco. Passei mais de 2 meses jogado, dormindo na rua, dormindo nos papelão, passando frio, passando fome, comi comida jogada do latão do lixo. Passava as noites sem conseguir dormir, uma friagem na rua. Me mexia para um lado, mexia para o outro, eu com medo dos marginais me querer fazer um mal comigo à noite. Isso eu consegui dormir. Dormia em cima de um papelão, à noite era uma friagem danada, aí eu não conseguia. Passava a noite, mas toda noite, passava a noite sem conseguir dormir. Quando era de manhã, eu estava andando na rua tonto, parecia até que eu tinha bêbado, eu estava bêbado ou drogado, assim, mas não era nada disso, era o sono que eu não conseguia dormir à noite, que eu não podia dormir com medo dos marginais passar a noite e querer me matar. A vida na rua é muito difícil, né, Adeilton? É muito difícil. E eu com medo de alguém passar, me tocar fogo em mim, ou querer me pegar uma madeira, tacar em mim, e não sei, porque no mundo não existe coisa boa e existe coisa ruim. Então, por isso que a pessoa tem que tomar muito cuidado no mundo, porque a vida não é fácil, não. A vida é longa, a vida é longa e é muito triste. A pessoa viver num mundo abandonado, sem parente, sem ninguém para lhe ajudar. A pessoa passa fome, não tem um lugar para tomar um banho, não tem um lugar para trocar uma roupa, anda fedendo na rua, o pessoal tem até nojo de chegar perto da pessoa. Quando você vai chegar dentro de um bar, de um restaurante qualquer, você está com fome, quer pedir uma ajuda para alguém, o pessoal fica te empurrando, fica te jogando fora, cuspindo na tua cara, com nojo de tu, porque tu está fedendo e não quer ali que tu chegue lá perto de ninguém ali para pedir alguma coisa a alguém, tu passando fome,
Tu não pode chegar perto de uma pessoa, o pessoal fica dando porrada em tu, expulsando, tu lá dentro do bar, o dono do bar te expulsando, o dono, os que estão lá também estão juntos lá, fica te mandando tu embora, fica falando que tá fedendo, tu tá podre, tira daí, você está sendo muito humilhado pelos outros, aquilo vai batendo uma tristeza cada vez mais dentro do corpo da pessoa, e a pessoa não tem com quem ajuda, uma ajuda de um alguém para chegar te ajudar, e aquilo vai batendo tristeza, até tinha hora em mim, que eu bati até tristeza de mandar Deus tirar a minha vida. Meu Deus. Que nem outra vez que eu cheguei, a oportunidade de eu ficar assentado lá na floricultura, num banquinho lá, e falei com Deus assentado, falei, Deus, que for para me viver nessa situação, meu Pai, que o Senhor me prepare e leve logo, para eu não ficar desse jeito. Eu choro, porque a tristeza que eu passei na minha vida. Eita, meu irmão. Já passou, meu irmão. Mas, Deus me tirou desse sufoco que eu passei. Deixa eu parar aqui um pouquinho.